Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de uma série que estou iniciando de exercícios modelados no Blender. Vou compartilhar com vocês todo o material de referência na descrição do vídeo. E aqui nós vamos começar da seguinte maneira. Vou trabalhar com Blender 4.5, versão LTS, porque é uma versão mais atual e estável. E para as referências eu vou utilizar o PureRef. Esse programa é bem interessante porque eu consigo fazer um moodboard, ou seja, um quadro de imagens de referência. E aí, com esse quadro de imagens de referência, fica mais fácil na hora de modelar o meu objeto. O primeiro exercício, eu vou fazer esse cone. Então, como vocês podem ver, é um cone de trânsito simples, para a gente trabalhar um pouquinho dos conceitos básicos do Blender. Vou deixar ele aqui no canto superior para facilitar a visualização para vocês. Mas antes, deixa eu ativar logo aqui o Screencast, né? Que aí vocês conseguirão visualizar as teclas que eu vou estar utilizando. Então aqui já está, deixa eu só configurar ele aqui para o lado direito. Vou jogar o mouse aqui do lado direito. E ajustar um pouquinho aqui a margem. Acho que agora está ok. E toda tecla que eu apertar, vocês conseguirão visualizar aqui. Por exemplo, G. Deixa eu só aumentar a escala, né, da fonte. Agora está visível. Perfeito. Vou jogar aqui do lado a minha imagem de referência. E aí a primeira coisa que aparece quando eu abro o Blender é isso aqui, né? Tem aquele ritual clássico do pessoal de selecionar tudo e deleta, né? Deleta cubo, cria cubo. No nosso caso, eu vou aproveitar esse mesmo cubo, só vou deletar câmera e iluminação. Então, o primeiro ponto aqui dentro do Blender, verificando a minha imagem de referência, é sempre eu ter a maior quantidade de imagens de referência possível. No nosso caso, como é um objeto muito simples, eu só peguei uma imagem de referência. E aí, após modelar, eu acabei adicionando novas imagens de referência que vocês podem utilizar na modelagem de vocês. Aqui é a minha leitura, a minha interpretação em relação a alguns pontos específicos desse modelo. Mas no dia a dia, o ideal é você ter a maior quantidade possível de imagens de referência do modelo que vocês irão utilizar, certo? Inicialmente eu quero que esse cubo ele tenha a sua base exatamente aqui sobre o piso do nosso mundo. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui no Gizmo ativar Move e vir aqui ativar o Snap. Vou mudar para a câmera frontal, clique e arrasto até ele coincidir com o piso. Coincidiu com o piso, agora sim eu vou trabalhar. Isso é mais uma questão de organização, tá? Não é algo que é obrigatório. Dito isto, vou entrar no modo de edição, a tecla de atalho é Tab, ou para quem gosta de configuração direto nas opções aqui em cima, Edit Mode. Então, se eu aperto o Tab, eu entro no modo de objeto, aperto o Tab e entro no modo de edição. E vou mudar para a configuração de face, vocês podem ver aqui em cima, seleção por face. Então, vou selecionar essa minha face superior, vou rotacionar para a vista frontal, e vou diminuir esta altura. Vou desativar aqui o Snap, porque agora eu quero uma movimentação mais suave. Então, vou diminuir aqui, ó, a imagem de referência que eu tenho. Percebam que eu tenho este degrau, o meu cone. Se eu pegar a outra imagem aqui, ó, eu tenho este degrau e um degrau seguinte. Então, vou configurar primeiro este degrau. Configurei a altura deste degrau, verifico se está ok. E agora eu preciso fazer o quê? Preciso aplicar este corte. No Blender, essa quebra de quina é chamada de bevel, tá? É um chanfro, né? Chamado, o pessoal da área da engenharia conhece como chanfro. A ferramenta, o comando que faz isso é chamado de bevel. Então, para aplicar essa quebra de quinas, eu vou mudar para o modo de seleção de arestas, tá? Aqui é o modo Edge, e vou selecionar todas as minhas arestas. Para não ficar selecionando uma por uma e rotacionando, por exemplo, fazer aqui, ó. Seleciono uma,
rotaciono, seleciono outro segurando o Shift, eu simplesmente venho aqui na vista frontal, Shift Z, que eu entro no modo raio-x, clico, seguro e arrasto. Quando eu soltar aqui, ele seleciona todas as arestas. O raio-x ele seleciona tudo que está escondido do meu campo de visão. Então, se eu selecionar uma aresta, um vértice, uma face e oposta a ela tiver uma outra escondida, no modo raio-x ele seleciona tudo que minha ferramenta de seleção tocar, certo? Estou aqui com as arestas selecionadas, voltando para o modo de visualização padrão. Eu vou com a tecla de atalho Ctrl B. Ctrl B ele ativa o bevel. Ao mover aqui a ferramenta do mouse, eu consigo determinar o tamanho desse bevel, dou um clique, ele vai abrir aqui bem discretamente no canto esquerdo a caixa de opções do bevel. Eu clico na seta para expandir, consigo rotacionar aqui a câmera para visualizar, até colocar na vista de topo, e agora eu consigo configurar o tamanho desse meu bevel e quantos segmentos ele teria. No nosso caso é só um, não é uma quina que vai ser arredondada, ela só vai ser cortada, então só tem um segmento. Eu vou deixar na configuração width, ou seja, eu vou determinar o tamanho, deixar padrão, que aí ele pega tanto nessa direção quanto nessa direção a mesma quantidade, porque o que ele está determinando é essa diagonal aqui. Galera lá da matemática, a hipotenusa do triângulo que formaria aqui. Determinei o tamanho que eu queria, basta clicar fora e está feito aquele primeiro elemento. Perdão. Diante disso, seleciono a face do topo e agora o que é que eu vou fazer? Vou para a vista de topo e vou apertar I de Insert. Eu vou inserir, Insert. Vou inserir uma face. Quando tiver mais ou menos no tamanho que eu quero, eu dou um clique. O que é isso? Eu estou simplesmente fazendo um offset. Eu estou pegando aquela face, estou criando uma nova face afastada da borda, no centro daquela face que eu estou criando. E aí, se vocês observarem por que eu estou fazendo isso, porque eu preciso fazer essa minha segunda parte da escadinha. Ó. Tem uma escadinha aqui, como vocês podem ver, ó, o degrau. Então, eu preciso fazer essa segunda parte. E aí, nessa vista aqui, vocês conseguem notar ó, que eu tenho esse distanciamento. O meu aqui, se estiver muito grande, basta com a face selecionada, aperto S de escala e ajusto o seu tamanho. Dou um clique e ali está a base para puxar o próximo degrau. Com minha face selecionada, aperto E de extrusão e movo para cima e dou um clique e eu consegui fazer essa segunda parte do degrau. Só que observe, na minha referência, a parte de cima ela é levemente menor que a parte de baixo. Então, eu tenho que verificar se está correspondendo. Notem que não está, então ajusto. Com um tamanho menor. E agora eu tenho essa parte feita. Então, já estou com o meu degrau perfeito. Se eu observar agora o cone, o próximo passo que eu tenho que fazer ó, é exatamente essa inclinação circular. Aí vem uma dica interessante. Sempre quando eu for fazer círculos, peças por revolução, é sugestivo utilizar uma quantidade de arestas ou de edges em números pares. Por que em números pares? Porque isso vai gerar um edge loop que divide a minha peça ao meio. E aí não é o nosso caso aqui, mas se eu estivesse trabalhando com simetria e necessitasse dessa simetria para gerar outras partes da peça, essa simetria já me ajudaria, daria um direcionamento em relação ao meu objeto, certo? Então, eu preciso criar um círculo nessa face aqui. Para poder criar um círculo nessa face, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fechar essas quinas, elas estão abertas. Então, aperto tecla K, que é a tecla Knife, que é da faca, posiciono o mouse em cima dessa vértice, dou um clique, movo para baixo, dou outro clique, aperto Enter para confirmar e vou repetir o processo para as outras arestas
para poder fechar essa face aqui em cima. Mas, professor, por que você está fazendo isso, professor? Eu estou fazendo isso porque agora eu fechei essa linha. Se você observar, a gente gerou uma coisa chamada edge loop. E o que é edge loop? Edge loop nada mais é que eu tenho um contorno completo, um loop de uma edge. Nesse caso aqui, a face de baixo a gente vai ignorar porque não vamos trabalhar com ela. Mas por que eu fiz essa divisão? Porque através das edge loops que eu vou adicionar aqui, eu vou conseguir gerar uma quantidade suficiente de vértices para criar o meu círculo. E aí como é que eu faço isso? Com a tecla Ctrl R, eu ativo a ferramenta Edge Loop. Eu posiciono o mouse em qualquer região dessa direção e rolo o scroll do mouse, a bolinha, até possuir 3 linhas marcadas do jeito que vocês estão observando. Quando tiver com um número de 3 linhas, eu dou um clique e aperto ESC. E aí ele vai colocar elas exatamente em relação ao centro do meu objeto. Perceba que agora eu tenho 3 edge loops. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento no sentido oposto. E aperto ESC. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou gerando essas divisões porque quanto mais vértices eu tiver, na hora que eu for transformar esses quadrados em um círculo, o meu círculo vai ter uma circunferência mais próxima do possível, do real, do que eu quero trabalhar, tá bom? Então percebam que eu fiz isso, como vocês podem notar. O próximo passo é com a ferramenta, na opção de seleção de faces, eu seleciono todas essas faces. Percebam que eu não estou selecionando estas faces aqui, ó, só as faces centrais. Botão direito, Loop Tool, Circle, ou círculo. Quando eu clicar nessa opção, ele vai desenhar o círculo em relação àquelas faces que eu escolhi. E aí, com a tecla S de escala, eu posso ajustar o tamanho. Perceba que esse círculo ele vai bem próximo. Ele não chega a tocar na borda, mas ele vai bem próximo. Eu posiciono aqui, ó, quando eu rotacionar, já está configurado. Se eu vier aqui na minha imagem, ele está aqui, ó, bem próximo, mas não toca. Bem próximo, mas não toca. Eu posso ver aqui, ó. Certo? Então, qual é o próximo passo agora? O próximo passo é gerar essa inclinação. Perceba que eu tenho essa inclinação saindo desta base. Então, vou apertar E de extrusão e vou mover para cima. Vou mudar para a vista frontal, porque eu consigo ter um controle maior a respeito da altura dessa extrusão. Vou ajustar mais ou menos onde eu quero. Vou apertar S e dessa vez eu vou segurar Shift Z, porque o Shift Z eu estou dizendo para o Blender que eu quero escalonar na direção X, Y, mas não quero escalonar na direção Z, senão essas faces iriam sofrer rotação. Eu quero que esse escalonamento seja apenas no plano XY. Movo o mouse para dentro e dou um clique. Note que agora eu tenho uma inclinação relacionada ao cone. Posso ajustar essa inclinação. Se eu verificar que ficou muito alto, a altura ficou muito alta, eu posso aqui, ó, diminuir com as faces selecionadas. Certo? Ajustei isso aqui, verifico, rotaciono, observo o meu elemento e vou seguir na modelagem. Próximo passo, sempre vou estar usando uma das vistas ortogonais de referência. Ela nos ajuda muito a construir os modelos. Vou apertar E de extrusão, mover para cima e vou posicionar aqui e dar um clique. Agora estou fazendo esta curvatura, esse detalhamento de curva presente aqui no meu cone. Como que eu faço isso? Verifiquei se a altura está correta, agora dou Ctrl R e vou colocar 4 divisões, ou seja, 3 edge loops, lembra? Pares, como eu falei. Vou dar um clique e aperto ESC. Por que eu botei 4 divisões, que são 3 edge loops? Porque
eu vou pegar esse edge loop aqui do centro e vou escalonar ele para gerar esse efeito de arredondamento. Como é que eu faço isso? Segurando a tecla Alt, eu dou um clique nessa edge loop, perceba que seleciona o contorno completo do meu objeto, e agora eu vou ativar a opção de edição proporcional. Isso me permite, por exemplo, quando eu der um S de escala, percebam que agora gerou esse círculo em volta, rolando a bolinha do mouse scroll para frente, ele vai aproximando do meu objeto e ao mover o mouse, ele vai mostrando a influência que vai sendo gerada daquela ferramenta sobre as edges próximas. Vou dar um clique aqui e vou confirmar, e vocês vão notar que agora essa curvatura foi gerada, que é aquele formato tipo efeito de anel, né, de curvatura. Nas influências aqui vocês conseguem observar o efeito de cada uma, se é constante, se é randômica, se segue um pinch, como se fosse uma pinça puxando, mas no nosso caso eu queria esse efeito de smooth, que é suavização, ele gera essa suavização nas arestas que estão próximas àquela área de influência que eu mostrei para vocês. Quanto maior aquele diâmetro da ferramenta, maior a área de influência. Eu reduzi porque eu queria afetar apenas essas edges loops aqui, para não deformar as outras edges da nossa malha. Com isso feito, posso desativar a ferramenta, clico fora, se eu rotacionar aqui, ó, perceba que o nosso cone já começa a ganhar forma. Vou mudar para a forma de seleção face, vou selecionar todas essas faces novamente e vou seguir com o nosso processo. Nosso processo de modelagem agora consiste em extrudar o corpo do cone. Uma vez que eu tenho essa base, aperto E, movo para cima, tá? Aperto E, movo para cima e clico. Com isso, eu já tenho aquela extrusão ali determinada, eu posso arrastar até a altura que eu acredito ser a altura correspondente ao cone, aperto S, Shift Z para escalonar, menos em Z, lembrem-se que eu falei, para evitar que as faces sofram rotação, clico aqui e a base do meu cone está saindo, certo? Todo mundo consegue observar isso no vídeo, né? Mas eu percebo que essa base aqui está muito larga, né, em relação ao meu cone, em relação à proporção do cone. Não faz sentido essa estrutura. Então, como é que eu posso consertar isso? No meu caso, eu quero manter essa altura, só que eu quero corrigir a proporção da base. Para corrigir a proporção da base, eu vou entrar no modo raio-x, Shift Z, e vou para o modo de vértice, de seleção por vértice. Vou selecionar tudo que está aqui embaixo. Perceba que se eu rotacionar, todas aquelas faces, todos aqueles vértices que estavam ocultos, ele selecionou, porque estava no modo raio-x. E aí vou apertar S, Shift Z, e vou alterar a escala até ajustar numa escala que seja aceitável a proporção do meu modelo. Vou fazer agora o ajuste na parte de cima. E dessa forma eu chego próximo à estrutura que eu quero no meu cone, certo? Posso aqui vir aqui, ó, configurar isso aqui. Posso ajustar um pouco mais essa parte de dentro. Eu acho que a gente pode ajustar isso aqui melhor. Escalonar na direção oposta. Aqui. Pronto. Foi demais. Seguro o Shift, consigo mexer de forma mais suave. Agora sim. Pronto, beleza. Então já tenho aquela base do meu cone, da minha peça aqui.
Ah, professor, achei que está muito, essa parte aqui está muito inclinada, ou está pouco inclinada, a inclinação deveria ser mais suave. Não tem problema, a gente pode vir aqui, ó, no modo de edição, seleciona só a parte de baixo, S, Shift Z, e ó, ajusta essa suavização. E inclusive aproxima se achar que está muito alto. Eu mesmo estou achando essa parte de baixo aqui muito alta, eu vou aproximar ela um pouco mais. E vou ajustar também esta outra parte aqui. Pronto. Perfeito. Agora sim. Pronto, tendo as proporções, agora falta a parte do topo para finalizar. Se você observar, o nosso cone praticamente já está com a forma final. Falta só o detalhamento lá da parte do topo. Estou usando essa interpretação que eu fiz, essa leitura do objeto. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ctrl R, vou adicionar um Edge Loop aqui, ó, com Ctrl R. Vou dar um clique e mover esse Edge Loop até lá em cima. E vou dar um clique aqui. Eu estou mantendo esse Edge Loop para travar toda a minha forma do meu objeto, para não perder essa forma daqui para baixo, porque eu vou editar a partir da parte de cima. Vou entrar no modo raio-x 1. E olha que interessante aqui, ó, já consegui perceber um erro aqui. Notem que houve uma rotação. A face não está reta, essa face aqui está inclinada. Como é que eu corrijo isso? Seleciono todo mundo, S, Z, 0, ou seja, e dou Enter. Eu estou dizendo que estou aplicando uma escala de 0 em direção ao eixo Z, fazendo com que todos aqueles vértices fiquem alinhados e agora sim a face esteja reta, certo? Eu posso, inclusive, já que estou aqui, mudar para o modo de seleção de faces e apertar Delete, Faces. Não vou precisar mais daquelas faces com aquela configuração, vou mudar a partir de agora. Mudo para o modo Edge, seleciono todas as edges, segurando Alt e clicando nelas, e agora vou seguir o padrão que está aqui. E aí, como é que nós vamos fazer? Aperto S de escala, reduzo e clico, arrasto um pouquinho mais para baixo para ajustar a proporção. É de extrusão, ESC para sair da opção, movo para cima, aí S de escala, movo para dentro, para fora, que ficou muito grande, vou ajustar aqui novamente. É de extrusão, ESC, movo para cima, S, movo para dentro, cliquei. E agora vou fazer este detalhamento aqui. Para fazer esse detalhamento, eu venho aqui, aperto E de extrusão, ESC. Aí aperto S para mover para dentro. Clico aqui, E de extrusão, Z, para ser só em direção a Z. Clico aqui, E de extrusão, ESC, ele criou uma face sobreposta ali, por isso que eu apertei ESC. ESC, ele cancela a movimentação, mas não cancela a extrusão. Aperto S, movo para dentro, clico, E de extrusão, movo para dentro em Z, e clico fora, e agora quando eu sair aqui, o meu cone está modelado, tá? E se vocês observarem, isso aqui já é a nossa base, né? Mas um detalhezinho que tem no nosso cone é que ele tem essa faixazinha branca, ele é pintado de laranja e tem a base preta. Isso aí já é algo mais complementar, mas eu vou mostrar para vocês só para ficar visualmente bonito. Aperto o Tab para sair do modo de edição. Ele agora está ali modelado. Clico com o botão direito em cima dele e boto Shade Smooth. Ele suaviza o meu objeto. E para garantir que essas quinas, essas áreas de sustentação fiquem visíveis, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar um modificador. Então, venho aqui e na ferramenta Modificador, Generate Bevel.
Vou botar 2 segmentos e em Profile, perfil, vou jogar o valor para 1. Isso significa que eu quero que ele mantenha a sustentação, ou seja, ele vai manter as quinas duras. Vou aplicar um segundo modificador em Generate Subdivision Surface. E agora ele faz a suavização do meu modelo. A face de baixo não vai ficar visível, então posso deletar. Então, selecionando o modelo, entro no modo de edição, com o tipo de face, seleciono as faces de baixo, delete faces, e posso sair. Por quê? Porque aquela face de baixo não vai servir para nada, ela não vai ficar visível, não faz sentido mantê-la. E aí, para aplicar aquela linha branca, a gente poderia pintar na textura, mas nesse caso, como eu quero aproveitar só a parte de modelagem, eu ainda não falei de texturização, é nosso primeiro vídeo, eu vou aplicar de forma direta na malha. Então, como é que eu vou fazer? Vou entrar no modo de edição, Ctrl R, rolo o scroll do mouse para cima até ficar com 2 edge loops, dou um clique, movo ele para a altura em que teoricamente ficaria faixa branca, ao posicionar naquela região, dou um segundo clique e ele colocou aquela faixa branca aqui. Vai ser exatamente aqui que vai ficar aquela cor. Com isso feito, eu posso sair do modo de edição e posso salvar o meu objeto. Venho em Save, seleciono o local que eu quero salvar aqui na área de trabalho. E só para finalizar a visualização, eu venho aqui ó, nessa segunda opção, que é a visualização do material que está adicionado ao meu modelo. Aqui embaixo eu venho nessa opção de material e ele mostra para mim aqui ó, qual material que está aplicado ao meu modelo. Então, o material padrão, no Basic Color, clico aqui, mudo a cor para laranja, procurar um laranja aqui, clico fora, então, ele aplicou laranja aqui, como a gente pode ver. Aí agora eu preciso aplicar o preto na base e aquela faixa branca, lembra? Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Vou adicionar um novo material, um novo slot de material, nesse maisinho aqui, vou adicionar em New, vou renomear esse material para branco, né, que a faixa poderia ser faixa, ele já está na cor branca. Aqui no meu modelo, eu vou entrar no modo de edição com ele selecionado, vou selecionar todas essas faces. Com essas faces selecionadas, eu vou aqui em Assign para ele adicionar esse material, ou seja, ele vai aplicar esse material naquela região. Quando eu clico aqui, ele aplica o material naquela região. Se clicar fora aqui, ó, perceba que já fica visível para nós lá. E vou fazer a mesma coisa para a parte de baixo, tá? Então, vou criar um novo material, um novo slot de material, é um espaço de memória onde vai estar aplicado aquele material. E aí eu crio um novo material naquele espaço, vou renomear para preto, vou mudar a sua cor para preto, e agora eu preciso aplicar esse material na base. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui na vista frontal, vou selecionar todas essas faces de baixo, com o material no slot preto selecionado, vou em aplicar, Assign. E aí ele aplica. Quando eu saio do modo de edição, ali está o nosso cone modelado, devidamente representado. Não posso esquecer de salvar. E aqui está a modelagem básica de um cone de tráfego.
Qualquer dúvida, pessoal, pode mandar mensagem, tá bom? Valeu.